A atriz Cláudia Raia anunciou esta semana que está grávida do terceiro filho aos 55 anos. Mas como isso é possível? Confira agora no Consultando o Seu Médico. Doutora Raquel Matos, ginecologista, atuante em reprodução humana. Tudo bem, doutora? Tudo bem, prazer estar aqui com você, Natália. Prazer é todo meu para falar sobre um dos assuntos da semana. Todo mundo aí pego de surpresa com o anúncio da gravidez da Cláudia Raia. Pela idade, né, doutora? 55 anos já foge aí do padrão. Isso. Essa semana nós somos bombardeados, né, com essa notícia e as pacientes ficaram em polvorosa. E aí é importante a gente esclarecer em um meio de comunicação tão importante que é o seu programa, né, a gente falar sobre esse assunto, né? 55 anos de idade não é uma idade comum de acontecer a gestação, muito menos naturalmente. Aí eu não sei como é que foi o processo de gestação dela. A gente acredita, né, que foi através da reprodução assistida, tratamento de reprodução assistida. E aí a chance, só para esclarecer um pouco, a chance de gestação natural aos 55 anos de idade é de menos de 1%, tá? E a taxa de abortamento é de mais de 90%, porque os nossos óvulos envelhecem com a gente. Nós nascemos com a quantidade de óvulos que a gente vai ter durante toda a nossa vida. Portanto, a gente perde esses óvulos todos os meses e eles têm a nossa idade, então eles envelhecem. Então, começam a ter erros inatos, né? Quando começa a formar os embriões a partir dos 35 anos de idade, tá? Então, aos 55 anos, realmente é uma gestação já muito tardia, mas que é possível, sim, com a ajuda da reprodução assistida. O que é importante a gente enfatizar nesse processo, né? Que essa paciente pode engravidar, como, por exemplo, a Viviane Araújo engravidou, com óvulos doados, né? Com óvulos da idade dela, mesmo por fertilização in vitro, continua sendo menos de 1% a chance de gestação, ou então, se ela tiver congelado esses óvulos mais jovem, com menos de 40 anos de idade, ela tem uma boa chance de gestação. Cláudia Raia congelou os ovos, não sabemos quando, mas é um processo que está acontecendo com mais frequência hoje em dia. Sim, é o que a gente mais tem encorajado as mulheres, né? A gente tem brincado no nosso grupo que é o grito de liberdade da mulher do século XXI, né? É justamente essa questão do congelamento de óvulos, porque a mulher pode decidir quando que ela vai engravidar, qual é o melhor momento que ela vai estar preparada, como a Cláudia Raia decidiu agora, aos 55 anos, ter o terceiro filho com o seu segundo casamento. Então, você não depende de ter já uma família, né? Já estar casada, você não precisa ter um parceiro, você define o momento que você quer engravidar. Claro que existem algumas barreiras, né, que o Conselho Federal de Medicina coloca para a gente, que a gente precisa seguir essas barreiras. Então, por exemplo, a priori, para a mulher engravidar, o teto de idade, né, vamos falar assim, é de 50 anos de idade, tá? E aí, a Cláudia Raia, aos 55, como foi que ela conseguiu, né? Então, ela é uma paciente extremamente saudável, muito bem cuidada, não deve ter nenhuma comorbidade. O médico dela entra em contato com o Conselho Federal de Medicina, né, pede um parecer ético e aí, se o conselho liberar, pacientes acima de 50 anos de idade conseguem sim engravidar, mesmo através da reprodução assistida. Nesse caso, provavelmente ela fez que tipo de técnica? Provavelmente fertilização in vitro, né? O que é a fertilização in vitro? As pessoas confundem muito esses nomes. A fertilização in vitro é o antigo bebê de proveita, que a gente chamava, que é pegar o óvulo da mulher, o espermatozoide do homem, fecundar em laboratório e transferir para o útero da mulher o embrião, tá? E a inseminação intrauterina é fazer a mulher ovular naturalmente e colocar o espermatozoide dentro do útero da mulher. Então, isso eu precisaria que ela ainda estivesse ovulando, que ela ainda tenha uma idade que seja compatível com um óvulo jovem, para não termos problemas com relação aos embriões, né? Problemas que eu falo geneticamente, né? Cromossomicamente, esses embriões começam a ter alterações. Acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre o aumento das síndromes de Down, né? Com a idade, tá? Então, é isso que a gente está falando. A gente precisa tomar muito cuidado com algumas informações e alguns nomes técnicos, e é por isso que a gente está aqui para esclarecer vocês.
ter feito esse congelamento, doutora, faz com que ela tenha menos riscos nessa gravidez? Não, o risco dela é o mesmo para a idade dela, de 55 anos de idade, e se ela realmente fez fertilização in vitro, o risco na gestação de qualquer mulher na fertilização in vitro é um pouco maior para algumas doenças, por exemplo, pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, trabalho de parto prematuro. Então, ela tem esse mesmo risco. Óbvio que ela é uma pessoa extremamente saudável, então, por este motivo, deve ter sido liberado para ela engravidar após os 50 anos de idade. Quando se escuta a notícia dessas são vários sentimentos, né? As mulheres que tentam engravidar e não conseguem, algumas mulheres se sentem diminuídas. Eu acho que isso chegou até o consultório, doutora? Sim, né? Então, algumas pacientes vieram falar comigo, será, doutora, que realmente foi natural? E por que comigo não acontece, né? Então, a grande mensagem aqui, casal, é que não desistam. Cada processo de paciente é diferente um do outro, né? Foi natural dela, né? Exato. A gente não tem a certeza, mas é quase certeza que não foi natural. Apesar de que alguns meios falam que foi com esses óvulos congelados, mas ainda está um pouco na dúvida. Mas só para deixar claro que cada processo é diferente um do outro, né? A gente não deve se comparar com a grama do outro, sempre está mais verde, né? Mas não compare com a grama do outro. Cada processo é diferente, cada situação precisa ser analisada. Claro, a gente trabalha com estatística, né? E a estatística de engravidar com óvulo próprio aos 55 anos de idade, seja natural ou seja fertilização in vitro, é de menos de 1%. Falamos da gravidez da Cláudia Raia no bloco passado. Agora vamos falar sobre o congelamento de óvulos, doutora, porque eu sei que todo mundo agora, muitas pessoas tinham ouvido já falar sobre isso, algumas mulheres já fizeram, mas muitas têm curiosidade em saber como é esse procedimento. Então, explica pra gente como é que funciona. O congelamento de óvulos nada mais é do que a gente fazer essa mulher hiperestimular os ovários dela, ou seja, ela vai tomar a medicação, né, para em vez de ovular um único óvulo, que é o que naturalmente acontece, a gente fazer com que ela me dê todos os óvulos que ela pode me dar naquele mês. E aí, através de um procedimento, que é a punção ovariana, esse procedimento é feito anestesiada, a gente vai captar esses óvulos, tá, e congelar os óvulos que são maduros. Esse é o procedimento. E aí uma das grandes perguntas é, quem é que pode fazer? Qual é o melhor momento? E aí isso ainda é um X da questão para a gente dentro da reprodução humana, né? Acredita-se que a partir dos 30 anos de idade, a mulher já deve começar a avaliar a reserva ovariana. Como eu falei no bloco anterior, nós nascemos com a quantidade de óvulos que vamos ter durante toda a nossa vida. Na verdade, o pico de óvulos da gente é na barriga da nossa mãe com 20 semanas de gestação. A gente tem bilhões. Quando a gente nasce, a gente só tem 2 milhões de óvulos. Quando a gente menstruou pela primeira vez, eu só tenho 300 mil. Vale? Foi o que aconteceram com esses óvulos. Então, nós fomos programadas geneticamente para perder óvulo, independente de estar menstruando ou não. Então, toda mulher que, mesmo que esteja utilizando anticoncepcional, que esteja amamentando, que esteja grávida, vai perder óvulo, tá? A gente perde por mês de 800 a 1.000 óvulos, mas a gente só ovula um. E aí, o que é que acontece com esses óvulos? Morrem. Até que chega um determinado momento que a gente não tem mais óvulo ou tem uma quantidade muito pequena e a mulher entra na famosa menopausa, tá? Então, a partir de uma determinada idade, que aí essa idade a gente tem definida, que é os 35 anos de idade, essa fertilidade cai mais rapidamente. Então, é mais vertiginosa essa queda da fertilidade. E aí é a idade X que a gente fala para as pacientes que elas precisam decidir com relação ao futuro reprodutivo delas. Aí já podem congelar. Na verdade, ela pode congelar a qualquer idade. Por exemplo, uma paciente mais jovem que vai se submeter a uma cirurgia que vai retirar um ovário dela, ela pode congelar antes de fazer a cirurgia de mais jovem. A grande questão é que a gente vai colocar na ponta do lápis é quanto tempo que esses óvulos vão ficar congelados, tá? Pelo ponto de vista financeiro que essa paciente vai ter de gasto ao longo da vida dela com eles congelados. Então, é óbvio que mulheres mais jovens do que 30 anos de idade, muito provavelmente não precisam, exceto naquelas pacientes com câncer, tá? Que é o que a gente fala de oncofertilidade, que elas também podem congelar. E aí tem vários tipos de congelamento. O principal é óvulo, mas a gente também pode congelar embrião e tecido ovariano, para aquelas pacientes muito jovens, tá? Que vão submeter a tratamento de oncologia. Né? O procedimento, como é que é? O procedimento do congelamento de óvulos é esse que eu já havia falado, né? A paciente
manifesta a vontade de congelar, a gente vai solicitar alguns exames básicos, né? Claro, colher uma história muito bem feita para avaliar se ela tem algum fator de risco de ter alguma doença que faça com que ela tenha dificuldade de engravidar no futuro. Porque o que a gente quer agora é como se fosse fazer uma poupança para ela, né? Deixar ali guardadinho, mas ela vai tentar engravidar naturalmente no futuro que ela achar melhor, ou então não vai usar esses óvulos. E aí a gente faz exames básicos, exames de sangue para ver o perfil hormonal dela, algumas sorologias que a Anvisa solicita, que é obrigatório, a reserva ovariana dela, que a gente pode ver de duas formas, o hormônio antimileriano e um ultrassom para fazer a contagem de folículos antrais, que ela faz menstruada, e se ela tiver critérios para avaliar endometriose, porque ela tem fator de risco para isso, ela vai fazer, mas são exames mais específicos. A técnica para retirada a gente faz através de um ultrassom transvaginal. Ela tem que estar sedada, porque a gente vai com uma agulha lá no ovário. O ovário, quando a gente estimula com medicação, ele fica cheio de bolinhas pretas, que é o que eu falo que é a casinha do óvulo, que são os folículos. A gente vai aspirar esse líquido que está dentro do folículo. E é nessa aspiração é que vai vir o óvulo. E aí a gente vai, o laboratório, né, os embriologistas vão analisar, ver quais são os que são maduros, que são os que podem ser congelados. E aí podem ficar por tempo indefinido? Por tempo indefinido, ad eterno. Aí a mulher fica pagando uma taxa anual. É isso, ela fica pagando uma taxa anual. É óbvio, caro, né? É pegar esses óvulos, estimular. Esse é que é o tratamento caro. As pessoas ainda acham que o caro é ficar pagando o anual e não é, né? O caro é o tratamento em si, são as medicações, estimular, fazer os ultrassons e captar. Deixar esses óvulos congelados não é tão caro hoje em dia, tá? A mulher pode gastar por mês em torno de R$80 por mês. Então não é uma coisa impossível. E aí, no momento que ela achar que é oportuno, ela vai lá e usa esses óvulos. Exatamente. Na verdade, quando ela quiser engravidar, a gente vai analisar se ela pode engravidar naturalmente. Porque, como eu falei, é uma poupança. A gente vai deixar guardado, né? Se ela não conseguir, ou a idade já estiver muito avançada, porque se ela congelou mais nova, quanto mais jovem o óvulo, como eu falei anteriormente, melhor a qualidade do embrião. Menos chances de ter doenças genéticas cromossômicas. Então, por esse motivo, que ela pode sim querer utilizar os óvulos dela que ela congelou mais jovem. E aí ela faz uso através da fertilização in vitro. Caso ela não queira mais usar esses óvulos? Ela tanto pode doar para uma mulher que não consegue produzir óvulos e ela queira, ou ela pode... Hoje a gente ainda não tem pesquisa em óvulo, né? Mas o futuro próximo é ter pesquisa em óvulo. Então, ela pode doar para pesquisa, ou então ela descarta. Óvulo é uma célula, diferente do embrião, em que a gente tem a discussão ética com relação ao descarte dos embriões, né? Para a medicina, o embrião em si ainda não é considerado vida, mas para a maioria dos casais e até para nós médicos é sim considerado uma vida. Então a gente tem aquele embate ético, né, e moral com relação ao descarte de embrião, diferente do óvulo. É uma célula, não há vida ainda ali naquele óvulo. Ela pode descartar. Doutora, já existem mais laboratórios, né, no Brasil que estão fazendo esse procedimento, são 3 aqui no Ceará. Existe esse tratamento pelo SUS? Existe, mas a fila de espera é muito grande. Para você ter noção, aqui no Nordeste a gente só tem 2 centros, né? Um no Pernambuco, que é o IMIP, e um no Rio Grande do Norte, que vai me falhar a memória aqui o nome do centro de lá. Aqui em Fortaleza nós temos 3 centros particulares, né? Não temos pelo SUS, e nós somos pioneiros no primeiro centro do Ceará, na verdade, do Nordeste, para interiorizar a fertilização in vitro e a reprodução assistida, que é em Sobral, tá? Muito obrigada, então, doutora, por essa aula de reprodução humana aqui no programa Check-up. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada a você, Natália, pela oportunidade, pelo espaço. Até a próxima. E você que tem o sonho de ser mãe, não desista. Continue lutando por esse sonho que é tão lindo, que é o sonho da família. Com essa matéria especial, a gente encerra o programa de hoje, desejando uma semana muito abençoada. Nossas redes sociais aqui no vídeo. Mandem sugestões, dicas, abraços. Adoro receber tudo. Um grande beijo, uma semana de muita paz, saúde, Deus no coração. E se Ele permitir, estaremos de volta no próximo domingo. Até lá.